Oi, meu nome é Edivânia e eu e a minha dupla Carol vamos falar um pouco sobre a independência da Bahia, a enfim independência do Brasil, trazendo um pouco sobre o contexto histórico, bem como os principais nomes que fizeram parte desse processo de luta, muita garra, perseverança e vitória, pois nós conseguimos a vitória em 23 de julho de 1823 e até hoje comemoramos essa data tão importante que mostra a força do povo baiano, do povo brasileiro ao derrotar os portugueses. Então, trazemos aí um pouco dessa história e também eu resolvi trazer algumas imagens que vão começar a ser apresentadas agora. Eu trouxe algumas imagens das comemorações que fazemos todo ano em 2 de julho aqui na nossa cidade de Caeté. E há mais de 100 anos a nossa cidade mantém aceso o sentimento de união e força relativo à vitória do povo baiano. Oi, eu vou falar sobre a independência da Bahia, a enfim independência do Brasil, o 2 de julho. E eu vou trazer um pouco sobre o contexto histórico do que estava acontecendo e trazer os nomes de alguns dos personagens que fizeram parte desse processo de independência da Bahia e do Brasil de Portugal. Bom, resumindo, eu vou trazer aí um breve resumo da independência da Bahia, desse processo de independência da Bahia, citando os principais personagens e também um pouco do contexto histórico. Bom, de início, para dar início à minha fala, eu quero ressaltar que tudo começou na Bahia. O Brasil foi descoberto na Bahia, então é normal que os próximos movimentos em prol da libertação, acontecessem na Bahia também. Então, os demais movimentos aconteceram na Bahia, inclusive o movimento de lutas contra as tropas portuguesas que resultaram na independência da Bahia, que é o movimento que nós vamos falar hoje. Bom, entrando para o contexto histórico, na Bahia existiam pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Existiam os revolucionários, que queriam que o Brasil deixasse de ser um Reino Unido e continuasse dependente de Portugal. Existiam aqueles que queriam a república já, tanto é que aconteceu a Conjuração Baiana, e existiam aqueles que queriam que o Brasil continuasse sendo um Reino Unido, só que com mais liberdade. E claro que com tantas opiniões diferentes, aconteceriam muitas revoltas, resultariam em muitas revoltas. E essas revoltas que formaram o processo de independência. Bom, essas revoltas se deram mais ou menos de 7 de setembro de 1822 a 2 de julho de 1823. E nessas revoltas participaram grandes nomes, inclusive nomes de grandes mulheres que fizeram parte aí e deram realmente a vida, arriscaram a vida para lutar pela independência. Entre esses nomes, podemos citar Maria Quitéria. O que falar de Maria Quitéria? Uma mulher sensacional que se vestiu de homem e foi para a guerra e lutou contra as tropas portuguesas. E ninguém descobriu que ela era um homem até a então independência da Bahia ser conquistada. Enfim, Maria Quitéria lutou bravamente contra as tropas portuguesas, se mostrando uma mulher forte, muito guerreira e que marcou aí esse processo de independência. Outra mulher, outro nome que marcou esse processo de independência foi Joana Angélica. Joana Angélica era uma abadesa que vivia em um convento. E assim, quando o general português tomou o poder de Salvador e invadiu vários lugares, muitos revolucionários fugiram. E eles fugiram para um convento. O convento que vivia Joana Angélica, a abadesa. E nisso, quando as tropas, a pedido do general português, foram atrás desses revolucionários, a abadesa ficou na porta do convento, não deixando eles passarem. E para que não pegassem essas pessoas que estavam em fuga, esses revolucionários brasileiros. E aí eles atiraram na abadesa, eles mataram Joana Angélica. E tanto é que temos muitas pinturas que representam isso, porque foi um dos marcos que mostrou ali a garra de uma mulher. E esse fato mostra o quão importante é a união. Quando o povo baiano se uniu, eles venceram as tropas portuguesas e conseguiram alcançar o seu objetivo de independência da Bahia, a enfim independência do Brasil. Bom, sobre os demais
personagens, demais nomes que fizeram parte desse processo de luta em prol da libertação do Brasil de Portugal, em prol da independência da Bahia. A minha colega vai falar um pouco sobre eles e vai trazer também o desfecho, né? A então independência, como ela se deu. E finalizar aí o nosso assunto, trazendo como aconteceu a independência em 2 de julho de 1823, graças à garra, à luta e à persistência do povo baiano. Bom, eu vou começar explicando um pouco sobre a Batalha do Pirajá, que foi um confronto muito importante que foi iniciado em 8 de novembro de 1822. Bom, nesse dia, o general Pedro Labutucci, que era um mercenário francês, foi contratado por Dom Pedro I para lutar a prol da independência do Brasil, a favor da independência. Então ele reforçou as tropas que já estavam na capital baiana, juntamente com a brigada, o major e depois coronel João de Barros Falcão de Lacerda. As tropas eram compostas por cerca de 1.300 soldados que vieram de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Dividiram em 3 ataques portugueses, que ocasionaram 80 mortes e outros 80 feridos. Já em abril de 1823, comandadas pelo almirante inglês Thomas Cochrane, que fez o bloqueio do porto, causando com que assim não chegasse cargas de alimentos para os portugueses e nem reforços, caso eles pedissem a outros países, enfim. Então os portugueses foram forçados a se retirar de Salvador e isso aconteceu na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho. Pegaram as riquezas e tudo que eles puderam pegar nesse tempo que eles ficaram em Salvador. E no dia 2 de julho, o Exército Libertador entrou triunfante na cidade de Salvador, que era ocupada pelo seu inimigo e já estaria desocupada nesse momento. Durante essa batalha, que durou cerca de 1 ano e 4 meses, houve 150 soldados brasileiros mortos em campo de batalha. Importante falar também uma curiosidade sobre o hino, que foi escrito por Israel dos Santos, e a música composta por José dos Santos. Durante muitos anos, o hino do 2 de julho não era o hino oficialmente do Estado e da independência da Bahia, mas isso mudou em 2010, quando o governador Jacques Wagner escreveu uma lei e a publicou, dizendo que esse seria o hino da independência da Bahia e o hino do Estado. Uma personagem de grande importância da época é Maria Filipa, que era uma mulher baiana negra, natural da ilha de Itaiperica. Ela comandou cerca de 40 mulheres na luta a favor da independência e, segundo relatos históricos, ela foi responsável por queimar cerca de 42 embarcações portuguesas. Outro personagem também muito importante foi Maria Quitéria, que ficou conhecida por lutar vestida de homem junto com as tropas contra os portugueses na época. Ela saiu de casa deixando seu pai viúvo e usou a armadura e as roupas de seu cunhado. Pelo seu ato de coragem e bravura, na época ela ficou conhecida como Soldada Medeiros e virou um ícone no meio da independência do Brasil na Bahia. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer.
pra ti.